Nesse vídeo eu vou te mostrar uma cirurgia completa de lipoma, desde a anestesia, a incisão, a retirada do lipoma, a hemostasia, até os pontos. Tá? O lipoma é um tumor de gordura que no pescoço é um dos locais mais comuns de surgimento desse tipo de tumor. Esse tumor, a maioria é benigno, em alguns casos ele pode virar um câncer, então todo lipoma, todo tumor de gordura, se já é grande, se já está incomodando esteticamente, se está crescendo, é algo que precisa ser avaliado ou até feito a cirurgia, porque pode ter virado um lipossarcoma, que é um tipo de tumor, tá? Então já peço, curta esse vídeo, deu muito trabalho trazer esse vídeo aqui, tá? Eu gravei a cirurgia, né? Operei o paciente, gravei a cirurgia, editei o vídeo, e aí vou começar agora, vou dar play aqui, só aviso para quem não tá esperando, né? É um vídeo de cirurgia, eu editei ao máximo, né? Parece bem bonito, né? Não tem nenhum sangramento, não tem nada muito gráfico, mas não deixa de ser uma filmagem de cirurgia. Então aqui tá a imagem, né? Aqui tá o paciente posicionado. Essa cirurgia foi feita sob anestesia local e sedação. Então o paciente estava sedado, o anestesista começou a medicação, a mesma sedação feita em exames como endoscopia, colonoscopia, né? Pega um acesso na veia, a pessoa dorme. Durante a aplicação da anestesia, né? Incomoda um pouco, mas a maioria dos pacientes não lembra desse momento, geralmente é algo bem tranquilo, né? Então deixa eu dar play aqui, e aí eu vou comentando. O vídeo aqui no total deu 10 minutos, mas ele está em 2 vezes, né? Então a cirurgia foi coisa de 20 minutos. Então você que tem um lipoma no pescoço, às vezes a pessoa não faz a cirurgia por conta do medo, né? É algo que não faz muito sentido. Então aqui está a lesão, incomodava bastante o paciente, né? E aí realmente propomos a cirurgia. Então após a asepsia, após a colocação dos campos, o paciente já sob sedação, né, foi começado a infiltração do anestésico. Então, o anestésico aqui na linha de incisão, o corte do lipoma, a gente sempre faz o planejamento em uma das linhas do pescoço para deixar a cicatriz bem discreta. No começo, nos primeiros dias, justamente por conta da infiltração do anestésico, é normal ficar um pouco inchada a região, né, mas à medida que o tempo vai passando, né, e vai cicatrizando bem, vai praticamente desaparecendo, tá? Esse vídeo, né, assim, algumas pessoas têm esse tipo de problema e não cuidam por conta do medo, então eu fiz esse trabalho aqui de gravar o vídeo justamente para mostrar o quão tranquilo é a maioria dos casos de lipoma, tá? É uma cirurgia muito tranquila, uma das cirurgias mais tranquilas que a gente faz na região do pescoço. O lipoma no pescoço, um dos locais mais comuns é na região submandibular, essa região mais alta aqui, e o lipoma ele pode ficar abaixo do músculo platisma, num plano mais profundo, ou acima, mais superficial. Dependendo da localização, do tamanho do lipoma, em alguns casos a gente precisa fazer sob anestesia geral, o paciente precisa ser entubado, mas na maioria dos casos o tumor ele é superficial e a gente consegue fazer sob anestesia, né, local e sedação. Então aqui já foi feita a anestesia, né, começando a incisão na pele. A incisão na pele a gente sempre faz com um bisturi frio, né, porque ele ajuda a proteger a pele e a cicatrização fica melhor. Em seguida a gente começa a utilizar o bisturi elétrico, que ele cauteriza os vasos, e a gente vai fazendo uma cirurgia bem tranquila, né, controlando todo o sangramento a cada etapa, né. Essa cirurgia eu estava esperando, eu fui começando a cirurgia enquanto o meu auxiliar chegava, ele foi ver um paciente na enfermaria, no final acabou a cirurgia e eu fiz ela toda sem o auxiliar, então é por isso que você vai notar que eu estou sozinho aqui nessa cirurgia praticamente só com o instrumentador, tá? É algo que é rápido, a cirurgia é tão rápido que não deu tempo nem ele chegar. Então aqui, ó, fazendo a incisão na pele, no subcutâneo, dá para ver aqui a gordura do subcutâneo, e no pescoço nós temos esse músculo chamado platisma, que é a próxima camada, o próximo tecido que vai já aparecer aqui logo abaixo dessa gordura, né? Aqui dá para perceber que a cirurgia ela já está um pouco mais acelerada, tá? Aqui tá 2 vezes, eu fiz interrupções mínimas aqui, só em alguns, eu acho que quase não cortei a cirurgia, só nos momentos que saiu a visão da câmera foi que eu fiz o corte. Então aqui, ó, usei um ganchinho de Guilis para ajudar a fazer a tração, a soltar melhor essa gordura do subcutâneo para expor o músculo platisma, para a gente seguir para a próxima etapa. Eu gosto de expor bem o músculo antes de cortar ele, porque facilita na hora do fechamento, na hora da sutura, facilita bastante você ter o músculo já todo dissecado. Então, soltei aqui um pouco o músculo e agora a gente vai começar a abrir esse músculo, né? Fazer a incisão no músculo platisma, que é essa etapa que você está vendo agora, ó. Então, fazendo o corte no músculo platisma, e como o lipoma estava logo abaixo do platisma, ele vai
começar a aparecer aí na tela, né? E por ser um tumor de gordura, ele parece uma bolinha de gordura, né? Bem bonitinho, né? Então aqui, ó, mudando novamente a posição dos ganchinhos, deixando logo eles tracionando o músculo platisma e o tumor de gordura começa a aparecer. Sobre o lipoma, alguns lipomas, eles têm uma cápsula bem fácil de delimitar, então esses lipomas a gente consegue remover ele por inteiro de forma bem tranquila. Já outros casos, como era desse paciente aqui, o tumor ele é parcialmente encapsulado, então nesse paciente ele não tinha uma cápsula muito bem formada, teve um ponto na cirurgia que eu fiquei na dúvida se ainda tinha sobrado lipoma ou não, então eu fui lá e tirei mais gordura e no final nem era gordura do lipoma, era gordura do subcutâneo do paciente mesmo. Então aqui dá para ver, ó, a gente vai soltando o lipoma dos tecidos ao redor, né, fazendo a dissecção, né? Aqui nessa região vai aparecendo uma veia, que é a veia jugular externa, essa veia da raiva aqui, quando a gente se irrita, ela fica bem saltada, conseguir preservar a veia, né? E um dos princípios de cirurgia é a tração e contratração. Então, o auxiliar tracionou aqui, né, e eu tracionei o músculo, e a gente fazendo essa tração e contratração, a gente vai conseguindo fazer uma dissecção bem tranquila e soltar todo o lipoma, né? Então aqui, ó, já dá para perceber que a lesão já está quase toda solta, né? E aqui a veiazinha que eu comentei, ó, soltando a veiazinha. Ó, então a cirurgia ela tem algumas etapas, né? Não sei se você percebeu, mas eu soltei primeiro tudo em cima, depois eu fui para baixo e agora a gente está indo por trás do lipoma, como se fosse já levantando ele e subindo ele, ó. E aqui vai já sair por completo, né? Perceba que ele está tracionado aqui na minha mão, né? Como é um lipoma parcialmente capsulado, ele vai se esfacelando. Então eu usei a compressa aqui, a gase, para tracionar. E já está quase todo solto aqui a veiazinha que eu falei, a jugular externa. Tá? Então, praticamente encerrada a cirurgia, né? Mal começou e já terminou. O meu auxiliar, quando ele chegou, já tinha terminado a cirurgia. Até se surpreendeu, né? Que eu já tinha feito. Então, tá aí o lipoma. E aí, depois quando eu fui fazer a hemostasia, né, ver como é que ficou, né, se tinha sobrado alguma parte dele ou não, aqui vendo a veia, aqui vendo o músculo esternocleido mastoide, vendo um raminho do plexo cervical aqui, nervo cervical transverso. E aí quando a gente levantou, eu vi essa bolinha de gordura. Então eu decidi ir lá tirar, né? Todo cirurgião ele tem isso de nunca ficar satisfeito, sempre querer tirar mais, né? Às vezes o bom é inimigo do ótimo, mas nesse caso aqui vale a pena, já que a gente estava tudo sob controle. Então removi essa gordurinha, acredito que aqui no meio tinha um linfonodo também, foi tudo para biópsia, confirmou que era o lipoma, né? Quer dizer, era gordura, né? Aqui não dá para saber se era gordura do lipoma ou não, eu mandei tudo junto, não mandei separado. Mas com isso a gente tem certeza que saiu o lipoma todo. Aí, como eu ia dizendo, o lipoma, às vezes, por ele ser não capsulado, às vezes acontece isso do tumor ser mais espraiado, né? Ao invés de ser uma bolinha bem definida, ele é mais separado e às vezes pode sobrar uma parte e essa parte que sobra ela pode crescer de novo e o tumor voltar. Então, mesmo sendo uma lesão benigna, ele pode acabar tendo uma recidiva, né? Aqui, ó, quando eu tirei essa parte aqui, né, sangrou um pouquinho, um vasinho do lipoma. Acho que até a câmera saiu do lugar enquanto eu funcionava, pegava essa veia para ligar ela, fazer uma ligadura aqui. Acho que foi a única ligadura que eu fiz da cirurgia, né? Da vascularização do lipoma. Peguei o vaso com a pinça mosquito, e depois amarrei com um fio de algodão, né? Para fazer a hemostasia desse sangramento. Era um raminho da veia jugular externa, né? Que estava indo diretamente para aquela região do lipoma. Então, acho que é isso. Eu acho que agora vai só fechar. Foi uma cirurgia muito tranquila, nesse caso decidi não usar dreno, né, não deixar nenhum dreno, mostrando aí a anatomia, ó, o músculo esternocleido, a veia, tudo tranquilo, sem nenhum sangramento. E aí fomos para os pontos, né? Então, toda a cirurgia, né, do pescoço, quando a gente precisa passar do nível do músculo platisma, o fechamento ele envolve duas camadas. A camada do músculo platisma, que seria um plano mais profundo, com fio absorvível, fio de Vicryl, né, que é esse que eu estou fazendo aí agora. Essa parte dos pontos eu deixei mais acelerado, tá? É algo que é bem mecânico, bem manual, então costurando aí os tecidos. Então, a camada mais profunda, que é um fio mais resistente, um fio mais grosso,
grosso, é o que aguenta de fato a tensão, e em seguida, após esses pontos com o fio Vicryl, um fio absorvível, a gente vai para a camada da pele, que eu costumo fazer com um fio absorvível, o monocryl. É um fio que ele é incolor, ele é transparente e que ele absorve em poucos dias. Então aqui ainda é o Vicryl, né? Fechando... Não, aqui já é o ponto do monocryl. Então, o monocryl, o fio absorvível da pele, a gente faz uma sutura intradérmica, que é essa sutura que eu estou fazendo, é uma sutura contínua que vai de uma ponta a outra ao corte, e como os pontos ficam escondidos nesse tipo de sutura intradérmica, o paciente tem a sensação de que está com o corte colado, como se não tivesse feito costura nenhuma. No final, cicatriza muito bem e, por ser absorvível, não precisa tirar os pontos, então é bem cômodo para o paciente, né? Basta cuidar, fazer o curativo nos primeiros dias. Acelerado assim, parece que é bem rápido, né? Realmente é rápido, mas não é tão rápido assim não. Acho que aqui eu deixei 4 vezes, antes estava 2 vezes a velocidade. E aí pronto, já terminou, ó, já fez a sutura, e tá aí o lipoma e tá aí aquela outra gordurinha que eu removi, ó. Então realmente dá pra ver que o aspecto era diferente, não era o mesmo lipoma, né? Então é isso, me conta aqui nos comentários, né, se você gostou desse tipo de vídeo aqui de cirurgia, né? Pra mim, gostei bastante, eu adoro operar, adoro fazer cirurgias e adoro compartilhar um pouco desse meu conhecimento. Eu tenho certeza que vai ajudar pessoas que têm esse tipo de problema e que estão com medo da cirurgia, querem saber como é, né? A cirurgia é muito tranquila, dependendo da localização, a gente passa próximo de algumas estruturas do pescoço, algumas estruturas mais delicadas, que o cirurgião, tomando cuidado, tem como ter uma boa recuperação, evitar lesões e dar tudo certo, tá? Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!